Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos e amados ouvintes. Hoje vamos para mais um podcast do livro Os Perigos do Lado Bom da Alma, de Dong Yulan, capítulo 6, Servos Fiéis e Prudentes. Quando o apóstolo João já estava em sua maturidade, Deus o chamou e lhe deu um ministério. João, porém, não deveria desempenhar sozinho esse ministério. Por isso foi encarregado de transmitir a revelação a outros servos de Deus, para também estes executarem a incumbência divina. Eis como começa o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, de 1 a 3. Para levar adiante sua obra, Deus precisa de um grupo de servos, e para confiar-lhes o ministério é necessário dar-lhes revelação, pois todo ministério é resultado de revelação. Por exemplo, quando uma pessoa encarrega a outra de realizar alguma atividade, é normal revelar-lhe os detalhes do que precisa ser feito. O apóstolo João recebeu uma revelação e foi incumbido de passá-la a outros servos. Conforme falamos no início desse livro, o ministério de João é o ministério do Espírito e da vida. Embora João tenha dormido no Senhor há tanto tempo, seu ministério permanecerá até que o Senhor Jesus volte. Quem então deve levar adiante esse ministério? Os servos e todos os filhos de Deus podem fazer parte do grupo de servos a quem o Senhor quer dar o encargo deste ministério, que permanecerá até sua volta. Na Bíblia, um servo é um escravo, e um escravo não tem direitos. Sua função é servir seu Senhor, cuidar de seus interesses. Se queremos ser úteis ao Senhor, devemos ser servos que renunciam às suas próprias opiniões para segui-lo e só se ocupam das coisas dos negócios de seu Senhor, não buscando seus próprios interesses. Uma boa ilustração sobre servo está no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Versículos de 7 a 10. Precisamos ter a postura do servo descrito nessa passagem. Mesmo depois de um trabalho árduo, não reclama para si o direito de descanso. Se o Senhor precisa dele, não hesite em atendê-lo. Mesmo em jejum, sem murmuração e ainda por cima, sem esperar elogio nem agradecimento. Quantas vezes servimos o Senhor ou as pessoas na expectativa de um louvor, de um reconhecimento? Esse espírito, essa disposição de servo, deve nos tomar por completo, pois somente assim conseguiremos fazer adequadamente a vontade do Senhor. A maior virtude de um servo. Por incrível que pareça, a maior virtude de um servo não é a sua capacidade de fazer as coisas, mas sua obediência. Jesus, como homem e como servo de Deus, teve de aprender a obediência por meio dos sofrimentos. Lemos a respeito no capítulo 2 do livro de Hebreus. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E no capítulo 5, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Pelas várias tribulações que passamos e com a ajuda das experiências de Pedro, aprendemos a negar a nós mesmos, que significa, na realidade, que aprendemos a obedecer a Deus. Por um lado, negamos a nós mesmos, por outro, exercitamos nosso espírito para viver pelo Espírito. Isto é seguir o Senhor para fazer o que Ele quer fazer. Desse modo, seguimos os passos do autor de nossa salvação
e assim podemos ser úteis a Deus como servos que fazem sua vontade. Todos os sinais revelam que está próximo o final dos tempos. Não percamos mais tempo com nossas coisas. É tempo de renunciar a si mesmo e seguir o Senhor. É tempo de pregar o evangelho do reino. É tempo de apacentar e pastorear as ovelhas. É tempo de preparar outros servos fiéis e prudentes. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20.